This is me, y'all. This is me, y'all. Take it or leave it. This is crazy. Will Smith getting rounds of applause on Instagram, writing, "I'm in the worst shape of my life." One fan responding, "Thank you. Aren't we all after this pandemic?" Will Smith's dad bod has inspired a social media movement. I didn't realize quite how big Willie had got. And I believe you, Will. I believe you, You bro. can do it, Will. Yes, we're counting on you. Lucas Bianco, treinador aqui, e nesse vídeo eu vou comentar sobre o desafio que o Will Smith fez, que foi um desafio que ele queria perder mais ou menos 20 pounds, que seria correspondente a média aí de 9 quilos em 20 semanas. Então esse foi o desafio dele, ele fez uma minissérie recentemente. Então fica ligado até o final do vídeo que eu vou comentar sobre isso, vou comentar os erros que eu acredito que ele cometeu e vou falar o que você pode fazer para não cometer isso, o que você pode fazer para perder peso, se você quer perder peso, perder gordura e até ganhar massa muscular. Então fica até o final do vídeo e se liga nesse review. Bom, vamos lá então. Como eu já disse antes, ele fez um desafio onde ele teria que, mais ou menos nesse período de 20 semanas, perder peso. E ele fez isso, acompanhamento com o personal, fez acompanhamento também com o nutricionista, ele teve toda uma equipe, né? O Will Smith tem toda uma estrutura. Então, claro que fica mais fácil nesse caso. Quando você tem estrutura, você tem apoio de treinamento, você tem um apoio alimentar, né? Você tem um apoio às vezes psicológico, então fica muito mais fácil mesmo. Porém, algumas coisas que ele fez, eu recomendaria diferente para os meus alunos e gostaria que você também ficasse de olho nesses erros. Então, a primeira coisa, ele se baseou no peso corporal. Então, vocês vão ver que ele faz a avaliação através da balança e ele, todo final da semana ele vai se pesar. Então, durante as 20 semanas, todo final da semana, ele vai se pesar. Qual que é o grande ponto negativo do peso? O grande ponto negativo do peso é que ele varia demais. É um dos parâmetros que pode ser utilizado, não é errado você utilizar peso para se basear no emagrecimento, porém é um dos piores parâmetros, tem que ser um parâmetro secundário, porque ele pode variar de acordo com diversas coisas. Ele pode variar com a sua ingestão calórica, a sua ingestão hídrica, ele pode variar de acordo com o horário do dia que você está se pesando, o que você comeu um dia antes, se você está mais vazio, se está mais cheio. Isso falando da questão aguda. E agora, se você está com mais massa muscular, pode ser que dê alteração no peso. Se você está com menos massa muscular também. Nem todo processo de perda de peso na balança é um processo positivo. Às vezes a pessoa ela pode estar perdendo massa muscular e pode estar achando que ela está emagrecendo, mas na verdade ela está emagrecendo do jeito ruim. Porque o objetivo é você perder peso e conseguir manter ou melhorar a massa muscular para tonificar e definir a sua musculatura. Então esse seria o jeito certo. Então a primeira coisa é não se baseiem somente na balança. Eu conheço alunos que dentro de 4 meses treinando comigo, eles perderam coisa de 7 kg de gordura, ganharam 4 kg de massa muscular e o peso na balança veio tipo 1, 2 kg. Então foi uma variação de peso muito baixa comparado ao tanto que esse aluno realmente emagreceu de gordura e ganhou de massa muscular. Então, mais uma vez, esse é um motivo muito fraco para ser analisado, que pode ser usado somente, na minha opinião, como uma segunda forma. Tá? Outra coisa, tem outros métodos de avaliação que são mais importantes que ele até chega a fazer, né? A questão da foto. Então, vocês vão ver que no começo do processo, no primeiro episódio, ele até postou no Instagram dele, ele faz as fotos sem camisa para ele conseguir comparar depois essas fotos. E ele vai conseguir ver a diferença, o que é um ponto extremamente positivo. Eu recomendo fortemente sempre que os meus alunos tirem foto antes de começar o processo dele de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de definição. Sempre tirem foto antes para eles conseguirem comparar e realmente ver a diferença. Porque a foto é um dos melhores parâmetros que tem. A foto você vai conseguir ter uma diferença visual, tá? Lembrando, eu não acredito que existe um método de avaliação que você fala, nossa, esse é o método mágico. Mas alguns métodos e meios de avaliação que vão ser muito úteis no seu processo de melhora. Então, o primeiro é você utilizar a foto, a balança fica ali como um segundo plano
né? E tem outros também que são extremamente interessantes de ser utilizado nesse processo. Ele chegou a fazer algumas vezes, né, a medição pela bioimpedância, o que é muito importante porque ele fica muito frustrado com a questão do peso dele, que fica engessado às vezes, né? Às vezes ele vai pesar, ele vê que até ganhou peso. 222. 222. It doesn't feel right. You might need to check. Porém, não dá pra saber como que ele ganhou esse peso, se foi de massa muscular, porque nas fotos aparentemente a gente pode ver que já no finalzinho ali do processo ele tá com um nível de massa muscular muito maior. Então essa é uma desvantagem grande. Ele vai ficar assim, nossa, eu engordei, eu ganhei peso. Se eu não fosse estar com menos gordura e com mais massa muscular, então por isso também é mais um ponto positivo para você às vezes se basear por foto, ou até se você tiver a oportunidade de uma bioimpedância, né, do que propriamente dito só a balança. Outro tipo de avaliação que é muito interessante ser utilizado nesse processo são as medidas. Porque ele ficou muito preso na balança, não chegou a fazer as medidas da circunferência abdominal, senão ele teria visto uma diferença muito grande, né? Porque já dá pra ver a diferença. Do primeiro episódio pro último, a circunferência abdominal dele ela tá muito menor. Ele tá muito mais magro, tá com muito menos barriga. Então não importa tanto a balança nesse caso, porque ele realmente está com menos barriga, é muito mais benéfico para ele. Ele está perdendo a gordura abdominal, que é a que muitos sonham em perder. Vamos falar agora do programa de treino dele. O programa de treino dele foi feito da seguinte forma. Ele fez alguns dias intercalando. Uma musculação, um dia focado mais em braço e abdômen, outro dia focado no membro inferior, no outro dia descanso, e assim sucessivamente. Porém, ele fazia 2 sessões por dia, preferencialmente. Fazia uma sessão focada em cardio e fazia uma sessão focada no treino resistido, na musculação. Então, o primeiro ponto que a gente observa, se você tem a possibilidade, a oportunidade de fazer 2 sessões no dia, que você faça. Porém, não é todo mundo e você não precisa fazer 2 sessões por dia para você ter resultado, para você perder gordura e ganhar massa muscular. Você não precisa fazer 2 sessões de treino por dia. Lucas, eu preciso fazer a musculação, o aeróbio de manhã igual ele fez e fazer a musculação à noite? Não, você não precisa, tá? Por que que ele fez isso? Ele fez às vezes porque identificou que seria um jeito mais rápido para ele, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem a questão do show, tem a questão do marketing, ele precisa gerar conteúdo, né? E terceiro ponto, ele tem toda essa estrutura, ele tem a logística que permite dele fazer isso. A maioria das pessoas trabalham e não conseguem 2 vezes por dia na academia, ou nem querem 2 vezes por dia na academia, ou fazer um aeróbio em um horário e fazer uma musculação no outro. Se você tem, como eu já disse, é interessante que você faça? Pode vir a ser interessante no seu processo de emagrecimento. Agora, se você não tem essa possibilidade, não se apegue. Você não precisa fazer ficar horas na academia, muito menos fazer 2 sessões. Você não precisa colocar tudo junto também, que aí você vai ficar sobrecarregado de tanta coisa que você tem que fazer naquela hora que você tem na academia, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O aeróbio ajuda? Ajuda? Ajuda. O cardio ajuda? Ajuda. Você precisa estar em jejum? Não precisa estar em jejum, mas isso é um assunto para outro vídeo, para você emagrecer. Porém, se você não consegue, uma boa sessão de musculação com cardio ajustado no final já é o suficiente. Outro ponto importante do treino. O ponto a distribuição de treino dele foi uma distribuição que eu considero uma boa distribuição, que ele alternou. Ele fez braço focado num dia, no outro dia focado em perna. Então, acho essa distribuição muito interessante, ponto positivo. E outro ponto positivo foi que o personal dele falou que a primeira semana seria somente para pegar os movimentos, somente uma incorporação dos movimentos para ele evitar lesões. So the first week of working out, this guy says, let's just get the movement so we avoid injury, right? O que é muito interessante, porque a pessoa que está começando, a pessoa que está voltando ou começando no processo, o músculo dela está muito sensível ao estímulo por estar desacostumado. Então não vai precisar de um estímulo muito forte para ela ter resultado. Você pode ter resultados com um estímulo mais fraco, com um treino mais fraco, aprendendo os movimentos e melhorando progressivamente para evitar lesão. Tem até uma hora que o personal dele fala que as pessoas às vezes têm uma foto
daquilo que elas eram antes e querem voltar já nesse nível. O que é um erro muito comum, você já querer voltar logo de cara, mas você consegue sim chegar nesse nível que é teoricamente o seu auge, se você fizer uma coisa gradativa ao longo do tempo. Isso eu concordo 100%. Falando um pouco mais da questão da distribuição, eu não sei se era por uma questão das câmeras ali, mas ao longo dos episódios eu vi ele focando em fazer muito músculos pequenos de treino. Então ele estava sempre fazendo rosca direta, estava sempre fazendo elevação lateral, tríceps isolado, que são sim ótimos exercícios e vão ser um complemento no seu processo de emagrecimento. Porém, se você quer realmente emagrecer, o seu foco é esse, eu sugiro fortemente que você foque o seu programa de treino não em músculos pequenos, mas em músculos grandes. Então eu vou estar trabalhando agachamento, supino, vou estar trabalhando puxada, vou estar trabalhando levantamento terra, vou estar trabalhando mais desses exercícios. Ele trabalhou, eu vi ele trabalhando nos vídeos, porém eu estava vendo que tinha um foco muito grande nesses músculos do braço, que às vezes, por serem músculos pequenos, o organismo não tem um trabalho tão grande a ponto de ser tão efetivo na queima da gordura. Então, eu recomendo que se você quer emagrecer, você precisa focar em grupos musculares grandes, exercícios que a gente chama de multiarticulares, tá? Esse é um ponto também muito interessante. E para finalizar essa parte do treino, outro ponto extremamente interessante ele fez, durante essa sessão de cardio que ele fazia de manhã, ele fazia treinos de corrida, ou ele fazia uma caminhada leve, ou ele estava correndo. O que pode vir a ser bom se você fizer do jeito certo, mas eu não recomendo totalmente só corrida para você que está começando. O que acontece se você está treinando musculação, você está dando um estresse forte na perna, você está usando a perna. Se você está treinando corrida, você está usando a perna 2 vezes, né? E se você estiver usando demais a perna e a sua estrutura não está preparada pelo fato de você estar voltando e começando, você pode ter uma lesão. Teve alguns episódios que ele chega a ter uma leve lesão no isquiotibial, que é a musculatura da parte de trás da coxa, que é muito comum na corrida você ter esse tipo de lesão, né? Ela é corriqueira, esse tipo de lesão. Ou seja, tem que tomar cuidado com o volume que você está treinando perna e o volume que você está fazendo a corrida. Ainda mais se você está começando, que era o caso do Will Smith, que ele estava voltando. Então, ponto importante, o Will Smith estava voltando, ele não estava começando do zero. Ele já tinha um background esportivo. Ele fazendo lá nas 20 semanas dele, pegar uma pessoa que nunca treinou nada, há anos parada, e fazer as 20 semanas, vão ser respostas diferentes. Não dá para imaginar que todo mundo tenha a mesma resposta. Então o que eu sugeriria nesse caso do Will Smith? Alternar alguns treinos de corrida com alguns treinos aeróbios de bike. Porque você tem um impacto menor, você tem um alongamento um pouco menor na bike. E isso também ajuda a prevenir as lesões falando de membro inferior. Então nada impede você fazer uma sessão de bike ou no final do seu treino de musculação ou no começo do dia para te ajudar nesse processo e evitar a sobrecarga das pernas. É importante a gente lembrar que corrida é uma atividade que estressa também e a musculação é outra. Frequência. É legal a gente tocar no assunto da frequência porque o Will Smith ele teve uma frequência boa de treino, porém ele encaixava os descansos. Então, mesmo que você tenha uma meta ambiciosa, você encaixar os descansos do seu treino são essenciais para você evitar lesão e evitar o que a gente chama de burnout, que seria você simplesmente desistir. Tem muitas cenas que retratam o Will Smith, ele já está saturado, ele já está cansado, tá? Mesmo com o dia de descanso dele, muito mais por fatores psicológicos. E aí tá uma coisa muito importante da gente tocar, porque lembra que eu falei que tem a questão do marketing, tem a questão dessa jogada. Então é importante a gente ficar atento a isso, lembrar também que o Smith ele é famoso, ele tem toda essa estrutura, ele precisa fazer algo que seja dinâmico para entreter as pessoas. Porém, você não precisa sofrer o tanto que ele sofreu de repente. Ele ficou em um déficit calórico, num aporte energético que ele estava comendo durante o dia muito baixo. Então muitas vezes ele queria desistir, muitas vezes ele ele chegou até a desistir uma hora nesse processo, né, durante o processo, mas depois ele retomou. Mas ele chegou a desistir, ele já estava cansado, ele tinha que fazer as atividades mentais dele, ele estava escrevendo uma biografia também, nesse meio tempo, a meta dele era o corpo, e era a biografia, tanto que o programa chama O Melhor Corpo da Minha Vida, né, The Best Shape of My Life. Então demandava muito das atividades de pensamento dele, ele estava tendo um gasto energético ali. Só que como ele estava com um aporte energético extremamente baixo para ele conseguir emagrecer logo, ele estava estressado e o processo de repente acaba não sendo tão sustentável.
Então, se você quer emagrecer, eu recomendo que você faça um déficit calórico, você coma um pouco menos do que você está acostumado, claro, com uma orientação. Porém, se você acabar comendo de menos, exagerando nisso, você vai acabar desistindo do processo, você vai ter um efeito rebote, vai querer comer, às vezes até dar uma mini compulsão, você vai querer comer tudo pela frente. Então eu não recomendo, você não precisa sofrer tanto. Né? Se você não está na vida de um artista aí de Hollywood, você não precisa sofrer tanto. Você pode fazer algo que seja sustentável, gradativo, para você conseguir alcançar de repente uma meta menor, mas conseguir melhorar a cada dia que passa, tá? Ele sofreu demais porque ele tinha uma meta muito ambiciosa e porque ele tinha que fazer a biografia dele. Então você tem que pensar, pô, você tem as suas atividades do dia a dia, você tem as coisas que você precisa fazer. Então você vai precisar de energia para o seu trabalho, para sua família, ou para qualquer outra coisa que você faça. Então faça um déficit calórico, faça um processo totalmente inteligente também, que seja gradativo. E na pesagem final foi muito interessante também, porque no último episódio ele consegue sim melhorar. O programa não deixa claro se ele bateu a meta dele, né, se ele não conseguiu bater, mas dá pra ver visivelmente que ele tá muito melhor o corpo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não cometam esses erros, depois me falam se vocês gostaram. Valeu!